Sérgio Moro no evento do BTG Pactual, na entrevista lá, vamos ver. Candidato, o senhor se tornou protagonista da cena política nacional desde 2014. Não tem, ninguém nem disfarça, né? Protagonista da cena nacional quando era juiz, da política nacional quando era juiz. O mais incrível é que ninguém nem me contesta isso, né? Alçado ao posto de herói nas manifestações pró-impeachment da ex-presidente manifestações, Dilma. O juiz que é notório que estava envolvido nas manifestações políticas contra um governo. É isso aí. Eu era juiz, trabalhei na Operação Lava Jato. Ele próprio fala, trabalhei na Operação Lava Jato. Operação Lava Jato era uma operação da Polícia Federal. Ele, em tese, ele era o juiz, ele era o cara isento que deveria julgar o caso, mas ele se considera parte da operação que ele julgou. É como se um árbitro de um jogo de futebol se declarasse de um time. Creio que posso dizer que nós somos bem-sucedidos em relação à redução da criminalidade violenta. Houve uma profunda queda no ano de 2019 em relação a 2018. Assassinatos caíram 22%, segundo dados do IPEA. Sim, mas qual é o mérito do governo federal nesses dados? Qual foi a ação para o governo federal implementar, já no primeiro ano de governo, uma queda considerável como essa? E aqui nessa matéria do Globo está a explicação, né? Está falando claramente que as ações que explicam essa queda estão ligadas aos principais estados que mais tinham ocorrências de homicídios, né? Então, a segurança pública, evidentemente, é uma demanda estadual e não tem nada praticado pela gestão dele no governo Bolsonaro que justifique essa queda, e sim ações tomadas por alguns governos estaduais. Fui para a vida privada e agora estou me recolocando, agora sim ingressando de fato na política. Agora ingressando de fato na política. Em nenhum momento ele descarta o fato de que ele já atuava efetivamente na política há algum tempo, né? E foi para a vida privada e ele não se aprofunda, né, nos serviços que ele prestou na vida privada. Interessante. Nós revelamos isso através da Lava Jato. E nós revelamos. Ele é parte da Lava Jato e não tem nenhuma vergonha de se defender como um membro do grupo que ele deveria julgar. E as mensagens da Vaza Jato mostram muito claramente, né, que isso era verdade. Combatemos isso. E a perspectiva correta é que eu fui para o governo para consolidar esses avanços. Quando eu vi que o governo não era sincero quanto a esses propósitos, quando nós vimos que o próprio governo tinha problemas legais. Porque antes dele ser convidado não tinha, né? Então ele estava de inocente na história. E não tinha menor interesse em prosseguir no combate à corrupção, eu saí. Coitado. Eu tenho por pressuposto, tá, que nós vivemos uma democracia e que nós temos que fortalecê-la. Não devemos intimidá-la e, por outro lado, também não devemos corrompê-la. Tá, e o cara que tricotava a sentença com o promotor, né? O juiz que tricotava a sentença com o promotor considera que não se deve corromper a democracia. Mas o projeto agora é diferente. E eu posso dizer algo que é essencialmente diferente entre o meu projeto e o projeto do presidente atual, Bolsonaro, e do Lula, é que meu projeto é reformista. No fundo, a gente precisa realmente cortar privilégios, principalmente relacionados e concentrados a uma elite do funcionalismo. Então nós temos que começar também a cortar os privilégios, talvez, né? E começar a cortar esses privilégios lá de cima. Porque acontece muito, e a gente vê isso na prática, muitas vezes o Congresso resiste a aprovar reformas que são necessárias, com receio de que aquilo possa ser utilizado. É uma minoria, um pensamento minoritário. Sim. Mas acontece. Mas se é uma minoria, como é que impede as reformas de avançar? Ele está dizendo que existe uma minoria no Congresso, que é muito minoritária, mas que impede as reformas de acontecer por interesses políticos. Mas se é minoritário ou impede as reformas de acontecer? Acho que ele precisa se definir quanto a isso, né? O Congresso resiste a aprovar algumas reformas porque tem medo de potencializar uma reeleição de um candidato, de alguém que está no exercício do poder.
Quer dizer, ele está basicamente dizendo que o problema também não é o presidente, é o Congresso, ou os presidentes, né? O problema é o Congresso que impede o sucesso do presidente. É uma fala sem pé nem cabeça nenhuma, né? Porque é minoritário, inclusive, pelo que ele diz, né? É minoritário, mas impede. Para a gente detalhar alguns pontos dessa agenda, ministro, por exemplo, na reforma tributária, o que o senhor falou, unificação dos impostos, mostra o teu conteúdo, vai, mostra. Está mais para aquele IVA nacional que reúne 5 impostos, que era a essência da PEC 45, ou do IVA dual, que tem os impostos federais e depois o IVA também dos estados e municípios, e o que o senhor pensa sobre taxar grandes fortunas, lucros e dividendos, a reforma do imposto de renda, como é que Provavelmente não entendeu nada da pergunta. o senhor vê essas questões? Olha, nosso programa ainda está sendo trabalhado, montado. Tá? Tem um grupo de economistas liderado pelo... Ele está lembrando aquele o Adolfo Borges, aquele personagem. Afonso Celso Pastore. Tá? Evidentemente não é só ele, mas nós temos optado em revelar esses nomes paulatinamente. E vamos brindar a população com a contratação dos maiores nomes. E quem é essa equipe? É uma equipe formada pelos melhores nomes, não tenha dúvida disso. O senhor pode adiantar algum nome? São os melhores nomes. Então, Poderia assim, ser enquanto Lembrou o Rolando Lero, mas é mais é o personagem esse aí. o programa não estiver finalizado, eu não Borges. posso te dar uma resposta definitiva sobre isso. Eu tenho participado das reuniões, eu tenho a minha opinião a esse respeito. Eu acho essas duas PECs lá interessantes. Tá? Ambas têm pontos a seu favor e em seu desfavor. E qual é o seu Enrolação, vamos ver. Adolfo Borges. projeto? O meu projeto é um projeto Brasil Melhor, que visa a melhoria do Brasil. O senhor defende uma reforma administrativa que abarque Ministério Público e Judiciário, que muitas vezes estão entre aqueles super salários, e o senhor defende uma reforma Não é contra super salário? Fala aí, cara. que valha para os atuais servidores ou apenas para os novos? Olha, o meu entendimento em relação a isso, tá? A gente tem que ter uma reforma, e esse é um problema do Brasil. Tá gente tem que ter uma reforma para todo mundo. Enrolar. Tá? O que a gente tem que fazer é retomar aqueles velhos ideais, nossos velhos ideais, tá? De eliminação de privilégios Tá fugindo. e promoção da igualdade. É o que eu vejo, por exemplo, voltando ali no regime tributário. Nós temos um regime tributário tão confuso, Pergunta que gera salário, tamanha rapaz, improdutividade, super salário. que o que os empresários fazem, o que as empresas fazem, como muitas vezes elas não conseguem lidar, tá, com esse sistema, elas vão buscar no Congresso, elas vão buscar no Judiciário e no Executivo alguma forma de conseguir uma exceção. E fazem isso, não estou dizendo que isso é legítimo. É legítimo essa busca por um tratamento mais favorável. Tá, mas é ilegítimo ou é legítimo, cara? É ilegítimo ou é legítimo? Legítimo. É legítimo essa busca por um tratamento mais favorável. E fazem isso, não estou dizendo que isso é legítimo. Não é ilegítimo. É legítimo essa busca por um Ilegítimo tratamento mais é a favorável. busca. Qual é a diferença? Observado, evidente. Qual é a diferença? Ele está dizendo basicamente que não é ilegítimo o empresário buscar um tratamento diferenciado de uma alíquota, de uma lei, enfim, uma isenção, enfim, né? Mas é ilegítimo ter a isenção. Então é bem confuso, né? É bem confuso ficar em cima do muro em todo e qualquer assunto, é difícil. A forma como se faz isso. E às vezes consegue. E aí você vai gerando uma exceção. E de repente você tem uma exceção da exceção. E de repente você tem tantas exceções que você não entende mais o que está valendo. É a mesma questão em relação à administração pública. Se a regra é boa para X, deve ser aplicada para Y, a não ser que exista um fator de discriminação que autorize um tratamento diferente. Então é basicamente o seguinte, o que vale para X deve valer para Y, deve ser igual, a menos que seja diferente. Aí é diferente. Ou seja, é enrolação, né? É enrolação. Ele basicamente diz que tem que ser igual, a menos que seja diferente. É isso que ele falou. A não ser que exista um fator de discriminação que autorize um tratamento diferente. Ou seja, tudo tem que ser igual, a menos que se encontre uma exceção para ele ser diferente. Não estou me comprometendo nem com uma ou com outra posição, Longe já de mim, né? que o programa ainda está em elaboração. Tá? Em 2019, ainda eu ministro,
em reunião lá do Conselho de Ministros, o presidente falou, literalmente, que a reforma administrativa é uma reforma para segundo mandato. Em 2019. E foi pedir demissão só em 2020. É isso, né? Antes da pandemia. Por quê? Porque ele não queria prejudicar a reeleição dele. Mencionou agora, por exemplo, a PEC dos combustíveis. O preço realmente está salgado, pode ficar mais. Há vários analistas prevendo $100, $120. Eu não sei o que acontece se o Putin apertar o botão lá. Ele pode apertar. A gente pode nem... Isso foi antes, né, do começar os ataques da Rússia para a Ucrânia, né? Então, foi semana passada, então... por isso que eles estão falando na possibilidade do ataque, né? chegar a setembro, outubro, não sei o que vai acontecer. Mas qual... Vai sair a PEC do trigo daí. Porque vai aumentar o preço do trigo, daí vai ser a PEC do trigo. É bom, tem o lado piadista também. É o lado bom, o lado piadista. Bom, beleza. Foi uma piada hilária. Na área social, o senhor tem falado de um fundo de erradicação da pobreza. Como isso seria financiado? Como funcionaria? O senhor pode nos detalhar um pouco? Fundo de combate à pobreza. Vai, explica, cara, como é que é isso? Explica aí como é que nós vamos mudar o combate à pobreza no Brasil. Seria criar uma governança específica no país, tá, que tivesse por uma missão pública e institucional a erradicação da pobreza e da fome, coordenando os esforços nacionais com esse objetivo. Então a ideia seria criar, tá enrolando. no formato de uma agência nacional em Brasília, uma espécie de força-tarefa nacional de erradicação da pobreza e da fome. A pergunta é, como é que isso vai ser financiado? Onde é que vai sair o dinheiro para custear isso aí? Criar uma agência com um diretor com mandato fixo, tá? Trazer para essa força-tarefa, não uma burocracia nova, mas pegar os melhores dos melhores dentro do nosso serviço público. Educação, saúde, emprego, assistência social. Eles podem utilizar a capilaridade que já existe tá, nos estados e municípios, dos conselhos regionais de assistência social, dos agentes de família da saúde, e com treinamento, capacitação... Vamos lá, o que os agentes de saúde com treinamento e capacitação vão fazer? Vamos ver. Capacitação e empoderamento, habilitar esses agentes a resolver os problemas de uma família, de um indivíduo, de uma determinada comunidade. Então tá resolvido. Como é que os problemas do Brasil vão ser resolvidos? Os agentes de saúde vão ser treinados para resolver os problemas de saúde. Eu já vi um outro candidato propor uma coisa parecida. Começando pela saúde, como você pretende melhorar esse segmento? Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto Melhora a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Tá aí os bons referenciais do candidato Sérgio Moro, inspirado em Adolfo Borges.